Pessoal, estamos aqui novamente. Vamos dar prosseguimento ao estudo e à leitura de livro de circuitos elétricos. Livro número 1 da saga dos livros do Centro Paula Souza, do Governo do Estado de São Paulo. Nós lemos no vídeo anterior as descobertas fundamentais sobre a eletricidade elétrica. Um apanhado bem rápido de 2 folhas, né? 4 páginas, rapidinho. Vamos começar aqui os conceitos fundamentais. Como eu comentei no vídeo anterior, eu fiz esse curso há muito tempo e na época eu não me dediquei tanto ao curso, então muita coisa eu não lembro. Ou eu não vi, ou eu realmente não lembro, o que é a chance maior. Esse capítulo aqui é um capítulo com umas 7 folhas, mas tem bastante imagem, o que é muito bom porque auxilia no aprendizado, né? Então vamos lá. Da eletrização do âmbar, observada por Tales de Mileto, a criação do primeiro capacitor, realizaram-se muitos estudos sobre a eletricidade dos materiais. Descobriu-se que havia 2 tipos de eletricidade, que se convencionou chamar de positiva e negativa, mas ainda não se dispunha de uma forma de amenizá-la por tempo suficiente que viabilizasse alguma aplicação. A garrafa de Leyden resolveu esse problema e permitiu que os estudos sobre os fenômenos elétricos avançassem, introduzindo novos conceitos como carga, campo, tensão, corrente, potência e energia, fundamentais para o entendimento dos circuitos elétricos. São esses conceitos que vamos estudar nesse capítulo. Então essa garrafa de Leyden, ela foi muito importante. Eu acredito que eles vão citá-la novamente, porque ela foi a criação do capacitor, né? E o capacitor é um item fundamental do nosso estudo, né? Aqui na outra página, aqui ó, o primeiro capacitor, o condensador. Modelos atômicos. O modelo atômico mais simples para entender os fenômenos elétricos é o de Rutherford, de 1911. A esse modelo acrescentam-se os nêutrons, descobertos por Chadwick em 1932. Aqui está o desenho do modelo atômico de Rutherford, com as camadas. Rutherford descobriu experimentalmente que o volume do átomo é, em sua maior parte, vazio. No centro encontra-se um pequenino núcleo positivo. Então aqui é positivo. Nossa, tem um cachorro aqui latindo horrores, que coisa chata. Então, núcleo positivo constituído por prótons e nêutrons. Então, aqui dentro a gente tem prótons e nêutrons. Eu vou colocar P e N de nêutrons ao redor do núcleo. Em uma região denominada eletrosfera, orbitam partículas ainda menores de carga negativa, chamada de elétrons. A massa do próton, que é aqui dentro, é cerca de 1850 vezes maior que a do elétron. Então esse desenho aqui, a gente poderia fazer esses elétrons como se fosse só um pontinho de lápis, porque pelo jeito ele é muito menor. Esse modelo atômico também é conhecido como modelo planetário, pela analogia com o sistema solar. O núcleo faz o papel de Sol, enquanto os elétrons se movem como os planetas.
Em lugar da atração gravitacional, temos a força elétrica atrativa entre cargas de sinais opostos. Aí nós vamos falar sobre carga elétrica. Prótons e elétrons possuem uma propriedade denominada carga elétrica. Então, a carga elétrica, ela é uma propriedade. Ela é uma propriedade. Representada por quê? Então, a letra Q, ela representa a carga elétrica. Cadê aqui? As cargas das partículas têm a mesma intensidade, porém em sinais contrários. A unidade de medida do Sistema Internacional utilizada para quantificar a carga elétrica é Coulomb. Símbolo C. Em homenagem a Charles Coulomb, a carga elétrica elementar, ou seja, a carga de um elétron ou de um próton, vale esse eu não lembro o que significou. Se ele tem algum nome. Em expressões matemáticas, as barras representam o módulo do número entre elas. Qualquer que seja o sinal desse número, o módulo é sempre positivo. Assim. Por isso que tem essas duas barrinhas. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Isso aqui é o valor de uma carga de um elétron ou uma carga de um próton. Um átomo é considerado eletricamente neutro quando tem igual número de prótons e de elétrons. Então, se o valor de prótons aqui de dentro for igual ao número de elétrons aqui de fora, ele vai ser eletricamente neutro. Se por algum motivo houver um desequilíbrio nessa igualdade numérica, o átomo passa a se chamar íon. Os íons são positivos, cátions. No caso de perda de elétrons, desculpa, vou ler de novo, eu li sem a vírgula. Os íons são positivos, cátions, no caso de perda de elétrons, ou negativos, ânions, no caso de ganho de elétrons. Então, o que é um íon? O íon é quando um átomo ele está desequilibrado. Átomo desequilibrado. Quase que não cabe aqui. Um átomo desequilibrado. Sendo que esse átomo desequilibrado ele pode ser dividido em cátion e ânion. O cátion vai ser positivo e o ânion negativo. Isso vai ser referente a ganho ou perda de elétrons. Eu acho que esse aqui não tem graça, eu coloquei errado. Tá errado aqui, é o ganho. Referente ao ganho. Pronto, agora sim tá certo. Beleza. Então vamos lá. Onde nós tínhamos parado? Aqui. A carga elétrica de qualquer corpo é determinada pela diferença entre o número de elétrons e o de prótons que ele possui. Se em determinado corpo essa diferença for igual a N, a carga total é dada pelo produto N vezes elétrons. O N
são os nêutrons, se eu não me engano. Uma vez que E é o valor de uma carga elementar positiva ou negativa. Assim, nessa expressão aqui, o que era Coulomb? Não. Me perdi aqui. Tá escrito aqui, é só ler, pelo amor de Deus. O que representa a carga elétrica total do corpo. Então, pra gente saber a carga total do corpo, a gente vai ter que fazer a diferença entre o número de elétrons e o número de prótons que ele possui. Se em determinado corpo essa diferença for igual a N, a carga total é dada pelo produto de N vezes o E. Uma vez que E é uma expressão, é um valor de carga elementar positiva ou negativa. Assim é a expressão. Tá. Se o número de elétrons for maior que o de prótons, o corpo terá carga negativa. Se for menor, carga positiva. Beleza? Vamos ao exemplo. Quantos elétrons um corpo neutro deve perder para que passe a ter carga elétrica igual a 1 Coulomb? Solução. Sabemos o valor da carga do elétron, que é a constante, que é isso aqui. Aqui falou de elétron de um próton, a carga elétrica elementar é 1,6 vezes 10 menos 19 Coulomb. E da carga total de um corpo, que é o quê? Que é o que eles deram pra gente aqui, ó, na questão. Pela equação, temos o que equivale à carga total do corpo, que é 1 Coulomb. O N, que é o valor que a gente quer descobrir, que é esse aqui. Quanto que ele deve perder de elétron, vezes essa constante aqui. Resultando em 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons. A gente vai fazer aquele cálculo, né? A gente passa. A gente pode passar um valor para o outro lado ou o outro para o outro lado. Então aqui é mais fácil a gente passar. A gente pode passar o N para cá. Ou a gente pode manter o N aqui e passar esse valor para lá. Que ao invés da gente multiplicar, a gente vai passar dividindo. Ou então, a gente pode passar esse pra cá e esse pra cá. Faz bastante tempo que eu não faço esse tipo de cálculo. Eu tô tentando lembrar como é que fazia essa parte de elevado. Vou pegar uma folha aqui pra tentar lembrar como é que faz. Espera aí. Bom, pessoal, continuando aqui. Peguei o caderninho, fiz os rascunhos pra relembrar como fazer esse cálculo. Tá aqui, chegamos à solução. Era coisa simples, só que a gente fica muito tempo sem fazer, acaba esquecendo, né? Então tá, vamos continuar aqui. Campo elétrico. Antes de passar ao estudo do campo elétrico e das forças que atuam sobre as cargas, vamos fazer uma analogia com o campo gravitacional. Toda massa, por exemplo, de um planeta, cria um campo gravitacional a seu redor, fazendo com que outras massas sejam atraídas por ela.
todos os corpos são atraídos para o centro da Terra. Da mesma forma, cargas elétricas produzem campos elétricos em torno de si, de tal maneira que outra carga elétrica que esteja nesse campo sofrerá repulsão se ambas estiverem o mesmo sinal, ou atração se os sinais forem diferentes. Tais forças entre as cargas, no caso, têm natureza elétrica e as massas, natureza gravitacional. Então, as forças entre as cargas têm natureza elétrica e as massas têm natureza gravitacional. Assim como as massas imersas em campo gravitacional estão sujeitas a uma força gravitacional, as cargas elétricas no interior de um campo elétrico também sofrem a ação de forças da natureza elétrica. No caso de duas massas, cada uma cria o próprio campo gravitacional. Portanto, quando próximas, ambas estão sob a ação de forças atrativas, cujas intensidades são iguais e de sentidos opostos. Analogamente, se tivermos dois corpos A e B,